Paz do Senhor Jesus, queridos. Paz do Senhor Jesus, Igreja de Cristo. Mais uma vez o Senhor nos concede esta bênção, esse privilégio de podermos dedicar um tempinho, por menor que seja, porque é tão pequeno, não é? Mas por menor que seja, ainda assim é um tempo dedicado exclusivamente ao nosso Deus. E isso é um privilégio nosso. E isso é bênção para as nossas vidas. E reconhecer a dimensão daquilo que o Senhor está nos proporcionando nada mais é do que reconhecer a graça, reconhecer o amor de Deus por nós. E, crendo nessa verdade, eu quero, com os irmãos, falar com o Senhor. Pai de amor, nós te damos graça, Senhor. Nós te louvamos, nós bendizemos e exaltamos o teu nome, por mais esta ímpar oportunidade de podermos nos reunir para refletir na tua palavra. Ah, Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que penetra em nossos corações e transforma, e liberta, e direciona, e muda a realidade. Ah, Senhor, a tua palavra que nos alimenta e nos faz continuar andando em direção a Canaã Celeste. Pai, é esta palavra que nós vamos refletir nesta noite. É nesta palavra, sobre esta palavra, é a luz desta palavra. Por favor, Senhor, fale conosco. Abençoa cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando esse momento conosco através da live. Pai de amor, que todos nós, como tua igreja, sejamos alimentados por ti, sejamos orientados por ti, sejamos abençoados por ti. E que tudo seja para a glória, honra e louvor do teu nome. De antemão, nós dedicamos e consagramos esse momento a ti. Nós declaramos que esse momento é teu, é para ti, é culto a ti. Então recebe, Senhor, o nosso culto, nossa adoração através desse momento de reflexão na tua palavra. E que tudo seja para a glória, honra e louvor do teu nome. Agradecidos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero refletir com os irmãos num texto conhecido, pelo menos por parte da igreja, lá no Salmo 16. Nós vamos ler aqui 3 versos. Salmo não é versículo, salmo é verso. Porque salmo é poema, não é? E poema é composto por versos, ok? Por isso que salmo é verso. Salmo 16, versos 2, 3 e 4. Nós vamos recortar essa passagem do texto e, baseados nessa passagem, eu quero refletir com os irmãos sobre sendo reconhecidos pelo Senhor. Precisamos entender um pouquinho como vemos o Senhor e como o Senhor nos vê. E esse é o nosso objetivo nesta noite. Que o Espírito Santo nos inspire e nos revele o teor dessa proposta. Em nome de Jesus. Vamos ver, queridos. O texto diz assim, no verso 2 do Salmo 16. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás dos deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Amém? Essa é a passagem. Vamos falar com o Senhor novamente. Pode ficar sentados mesmo. Pai, nós te damos graça, Senhor. Nós te louvamos, porque o Senhor nos concede agora a oportunidade, a bênção, o privilégio do acesso à tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos acesso à verdade. Nós temos acesso à verdade absoluta, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que vivifica, a verdade que conduz ao céu. Ah, Senhor, muito obrigado por esse privilégio
Ainda domingo nós falamos a respeito. Quantas pessoas estão nesse momento sendo enganadas, achando que estão acreditando numa verdade, achando que estão conduzindo as suas vidas para a salvação, achando que ao final elas vão ficar bem. Ah, Senhor, nós sabemos que só há uma maneira de ficarmos bem, é andando pelo caminho que nos leva à salvação. E o mapa, a bússola, para andarmos por esse caminho é a tua palavra. Então, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque nós temos acesso à verdade, a verdade que liberta. Muito obrigado, Senhor, por esta bênção. Nós desejamos, Senhor, mais uma vez ouvir a tua voz. Nós desejamos do fundo do nosso coração que tu fales às nossas vidas, que tu fales aos nossos corações. Nós desejamos sair deste momento acrescentados, orientados. Nós desejamos sair deste momento alertados pela tua palavra, ensinados pela tua palavra. Então, Senhor, por favor, fale conosco. Para que isso seja uma realidade, ó Pai, é necessário que tu uses a minha boca, que tu fales através da minha boca. Então, mais uma vez, por misericórdia, usa, Senhor, a minha boca. Fale, Senhor, através da minha boca. E que todos possamos ouvir a tua voz. É o que nós pedimos, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Em tempos de evidente e pleno, eu diria, cumprimento da palavra do Senhor, notamos muitas vezes perplexos a escalada da injustiça, notamos muitas vezes perplexos a escalada da violência, a escalada da opressão, da inversão de valores, a escalada da falta de amor ao próximo. É só olharmos a realidade, é só ouvirmos as notícias, é só assistirmos os noticiários e que nós vamos ver tudo isso acontecendo. E a lista é interminável, nós não teríamos tempo para falar a respeito das várias escaladas de destruição que estão neste momento em andamento à nossa volta e neste mundo tenebroso no qual nós estamos vivendo. E fazendo parte desse contexto, como Igreja de Cristo, o nosso desafio é nos posicionar. Antes de mais nada, eu só quero fazer um parênteses aqui. O fato de sermos obedientes à vontade do Senhor, o fato de preservarmos e colocarmos em prática os valores bíblicos, não quer dizer de forma alguma que nós somos sujeitos ou que nós somos como que eu diria, a palavra me fugiu agora, mas que nós não reagimos diante da realidade, que nós não sabemos fazer isso, ou que não enxergamos a realidade e por isso nós simplesmente não temos uma atitude contrária. Ao contrário, ao contrário. Nós, diante da realidade, temos muito mais visão e enxergamos de uma maneira muito mais clara que o próprio mundo. Nós, como servos do Deus Altíssimo, como vasos, como instrumentos, como templos do Espírito Santo, nós temos atitudes muito mais contrárias e eficientes do que o mundo. Não estamos resignados à realidade, não. Ao contrário, como Igreja de Cristo, nossa atitude é nos posicionar. E é sobre isso que eu quero falar hoje.
Nós, como igreja, no meio a essa realidade, precisamos nos posicionar. Ainda que nadando contra a maré, ainda que andando na contramão desse sistema, né, que tem gerido o mundo, como servos do Deus Altíssimo, como membros do reino de Deus, nós precisamos, como atalaias, eu diria, manter a luz acesa. Essa é a função, o ofício do atalaia, manter a luz acesa. Quando o Senhor diz a Ezequiel, não é? Para que ele se mantesse a luz acesa lá no meio do cativeiro, o Senhor está falando, você será ali o meu atalaia. E é exatamente esse o nosso ofício, esse o nosso ministério como Igreja de Cristo. Atalaias, aqueles que mantêm a luz acesa, aqueles que mantêm a porta da graça ainda aberta. Vai fechar. Não sabemos quando, mas vai fechar. O dia que Jesus surgir nas nuvens com poder e grande glória, como diz a sua palavra, e arrebatar a sua igreja, nesse exato momento se fechará a porta da graça. A igreja subiu, não tem mais graça. Então, ainda a porta da graça está aberta. E nós somos esses instrumentos, esses canais do Senhor que mantêm a porta aberta, que mantém a luz acesa. Embora, como eu disse, muitas vezes, humanamente falando, nos sintamos cansados. Muitas vezes, humanamente falando, nos sintamos desgastados e até desalentados, como Davi. E é por isso que a palavra é tão importante para nós. A palavra sempre nos dá uma referência, sempre nos dá um conselho, sempre nos dá um exemplo de como nós devemos nos comportar. Como Davi, nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Foi assim que Davi fez, lá naquele contexto de 1 Samuel 30, né? Se você ler o contexto lá, Davi estava cansado, os homens estavam cansados e Davi estava extremamente desgastado, não só pelo caminho da volta, mas também porque todos os homens estavam culpando Davi pelo que tinha acontecido. E Davi, humanamente falando, estava sem forças. E a palavra diz que Davi fortaleceu-se no Senhor e seguiu adiante. E foi lá buscar a sua família, e foi lá buscar os seus bens que o inimigo havia levado. É exatamente dessa forma que nós precisamos nos posicionar em meio a essa realidade que nos encontramos. Sendo assim, queridos, nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias. Esse é o ponto. Muito menos nos deixar ser vencidos por esta avalanche de dificuldades que o nosso arqui-inimigo tem imposto contra as nossas vidas. Mas, em tempo ou fora de tempo, fazendo sol ou fazendo chuva, frio ou calor, nós precisamos nos manter focados, demonstrando àqueles que estão à nossa volta a nossa devoção, demonstrando àqueles que estão à nossa volta a nossa obediência ao Senhor, demonstrando àqueles que estão à nossa volta o nosso amor a esse Deus o qual servimos, o qual elegemos como Deus das nossas vidas. Aliás, não há outro Deus, só Ele é Deus, não é? Alguém que elege um outro Deus para ser Deus da sua vida, não está elegendo Deus algum, só há um Deus, o único Deus, e é o Deus o qual servimos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da nossa salvação, que enviou o seu Filho Jesus em favor das nossas vidas.
Em tese, queridos, nosso testemunho de fé e gratidão a este Deus do qual estamos falando é a proclamação mais eficiente que poderíamos oferecer àqueles que estão à nossa volta. Não há uma proclamação mais eficiente do que o nosso testemunho de fé, o nosso testemunho de obediência, o nosso testemunho de compromisso com esse Deus. Vamos ao texto então, e aqui no Salmo 16, no verso 2, a palavra diz: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. E, como nós fazemos sempre, tentamos organizar os assuntos. E esse texto começa com uma ação. Esse texto começa com um gesto de reconhecimento da nossa visão deste Deus do qual estávamos falando há pouco. E não somente isso, mas também uma declaração do que este Deus é para mim, do que esse Deus é para você, do que esse Deus é para nós, como sua igreja. Reparem, queridos, que na mesma declaração o salmista expressa a sua visão de Deus, como ele enxerga Deus na sua vida, no seu cotidiano, e em seguida ele demonstra a grandeza e o imensurável valor que esse Deus tem para ele. É exatamente dessa forma que ele coloca o texto. Esses são dois passos essenciais e fundamentais para demonstrarmos ao Senhor como o vemos, como nós o enxergamos em nossas vidas cotidianas, assim como o que ele representa para nós. Se de fato compreendemos a grandeza de Deus, então certamente o veremos como o Senhor. Se de fato compreendemos a grandeza de Deus, certamente o veremos como o dono das nossas vidas, e ao mesmo tempo nós não conceberemos de forma alguma alguém maior e mais importante em nossas vidas do que Ele. Esse é o ponto, é isso que o salmista está expressando. Aqui então o princípio, a base do nosso relacionamento com o Senhor. Como nós vemos o Senhor? Como nós reconhecemos esse Deus? Aqui está a base da nossa filiação. Aqui está a base da nossa vida em intimidade e em comunhão com este Deus. Deus que é o Senhor dos Senhores. Deus que tem mais valor e importância nas nossas vidas do que tudo que possuímos, do que tudo que somos. Ou seja, Ele é o nosso Deus, somos os seus servos, nos colocamos assim diante dEle, e nada e ninguém é mais importante do que esse Deus para cada um de nós. É assim que o salmista se coloca, e é assim que nós nos colocando em prática esta palavra, esse exemplo da palavra do Senhor. Olha, no verso 3, o que acontece? Olha o que diz o texto. E aqui, o Senhor respondendo. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Eu disse que o texto começa com uma ação, com o reconhecimento daquilo de como eu vejo o Senhor e de que o Senhor é para a minha vida. E aqui, uma reação. Percebam
a resposta de Deus a essa atitude. A resposta de Deus à nossa expressão da visão que temos dele. A resposta de Deus à nossa expressão do nosso reconhecimento de que ele é o bem imensurável que possuímos, aquilo que ele representa para as nossas vidas. Queridos, e é importante você acompanhar esse raciocínio comigo, é importante você refletir isso junto comigo. O nosso reconhecimento do que Deus é e representa para nós proporciona uma reação divina em nossa direção. Proporciona uma reação divina em favor das nossas vidas. Como também o que somos para Ele. Olha o que diz o texto aqui. Como eu disse, lá em cima a ação, aqui a reação. A física já diz isso, não é? Para cada ação, há uma reação. Deus, então, expressa como Ele nos vê. Deus expressa como Ele nos enxerga. E Ele vê em nós notáveis. O que é notável? Notável é alguém que é digno de atenção. Notável é aquele que é digno de ser percebido. Notável é aquele que é apreciável. Prestem atenção nisso, queridos. O nosso reconhecimento, a nossa atitude produziu uma reação do Senhor em favor das nossas vidas. Então, nesse contexto, o Senhor nos enxerga como notáveis. Como também o que somos para Ele. Não fica só no vocês, eu vejo vocês como notáveis, mas aquilo que somos para Ele. O que representamos para o Senhor. Né? Ele é tudo para nós e Ele é o que de mais importante possuímos. É assim que nós vemos. Nesse contexto, o Senhor nos vê como notáveis. E aquilo que representamos para Ele, ou seja, motivo de prazer. O que é motivo de prazer? Motivo que proporciona emoção agradável, que proporciona alegria, que proporciona contentamento, que proporciona satisfação. Isso é motivo de prazer. É assim que Deus vê você. É assim que Deus nos vê como dignos da sua atenção. Como alguém que não pode passar despercebido. Por isso, o tempo todo, Ele está atento ao que se passa na sua vida. Ele está atento ao que se passa em nossas vidas. Mas ainda, mais ainda do que isso, como alguém que é apreciável, ou seja, Ele vê você, Ele nos vê como alguém no qual Ele sente prazer, no qual Ele olha para todo o contexto da vida. Ele ainda nos vê como motivo de prazer. Alguém que lhe produz emoção agradável. Alguém que lhe agrada. Em outras palavras, queridos, o Senhor se agrada de você. E, nesse contexto, você é este alguém que lhe proporciona alegria. Ou este alguém que lhe proporciona contentamento. Você é esse alguém que lhe proporciona satisfação.
através da sua vida com Ele. Percebam? Há uma ação, uma atitude nossa, há uma reação de Deus em favor das nossas vidas, uma resposta de Deus em nossa direção, em nossa direção. É assim que Deus te vê, é assim que Deus nos vê. É isso que somos para o Senhor. Muitas vezes, em meio às dificuldades, em meio às sugestões malignas, nós não conseguimos ouvir do Senhor aquilo que Ele expressa em nossa direção. Nós estamos tão preocupados com os problemas, nós estamos tão em meio à turbulência desse mundo tenebroso, que não conseguimos enxergar Deus falando em nossa direção. Por isso, nós precisamos entender. Quando a palavra diz que o Senhor amou o mundo, o Senhor nos amou de maneira incondicional, ou seja, Ele não estabeleceu condição para nos amar. Não importa quem éramos, o que fazíamos, o que estava em questão era o seu amor em favor das nossas vidas, e Ele nos atraiu através desse amor, fomos tocados, atingidos por este amor. Quando o Senhor, ao nos amar, nos escolheu, nos separou para Ele, o Senhor estava enxergando tudo isso que a palavra está falando, toda essa resposta que Ele dá a essa atitude de como o vemos, de como o enxergamos. Vamos para frente, queridos. No verso 4, o texto diz: grande é o sofrimento dos que correm atrás de Deus, de outros deuses. Aí por aí vai, né? Lá no final ele diz: os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Há uma ação, a nossa atitude de reconhecimento daquilo que o Senhor é, como nós vemos o Senhor e a importância do Senhor para as nossas vidas. Há uma reação do Senhor a essa atitude, quando Ele nos chama de notáveis, quando Ele nos chama de motivos de prazer dEle. E agora há uma consequência de quando nós não nos submetemos, não enxergamos, não nos permitimos ser atraídos por este amor. Como nós falamos no domingo, aqui então há uma consequência. O resultado da atitude insana e rebelde de uma humanidade transviada, como dizia mais antigamente. Essa palavra eu acho que só o Camei que sabe o que significa. Né, Camei? Né? A juventude transviada, né? Nossa, essa palavra foi bastante usada. Vocês vão precisar dar um Google aí para vocês saberem o que é. Mas, em outras palavras, é uma juventude insana, rebelde. Novamente, aqui o princípio da física, da ação e da reação. Quanto aos que correm atrás de deuses ou de outros deuses, esses aumentarão suas tristezas, está dizendo o texto. Queridos, refletindo sobre o mundo que vivemos, sobre as circunstâncias que nos cercam, sobre o caos que estamos inseridos, não é? Que nós estamos no meio de tudo isso. Se não bastasse tudo que
Já falamos e tudo que vemos. O texto está dizendo que, além de tudo isso, há alguma coisa ainda pior. Tudo isso não é triste o bastante, segundo o texto. Infelizmente, a loucura, a rebeldia, produzem efeitos ainda mais avassaladores, ainda mais devastadores do que este mundo tenebroso já tem produzido e proporcionado nas vidas das pessoas. Apesar do quadro de assolação deplorável que a humanidade já se encontra, a má escolha, a decisão errada, a insanidade, a rebeldia, conseguem piorar ainda mais uma situação que já é bastante difícil e conturbada. O texto diz: grande será o sofrimento. É a consequência. Por isso que nós precisamos ficar atentos. Por isso que nós precisamos a cada dia nos apegarmos mais e mais a esta verdade, colocarmos cada dia mais e mais em prática essa verdade, andarmos cada dia mais e mais por este caminho que leva à salvação. Porque a consequência de não andarmos por este caminho é ainda pior do que toda a desgraça que já enxergamos neste mundo. Aqui na parte B do verso 4, o texto diz assim: não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. E aqui, como igreja de Cristo, como servo do Deus Altíssimo, como membro da família da fé, como membro do reino de Deus, precisamos corresponder uma atitude que o Senhor espera de nós. Quanto ao ímpio, o Senhor já sabe o que eles fazem, e já há uma consequência àquilo que eles estão fazendo. Agora, quanto a nós, Igreja de Cristo, o Senhor espera uma atitude das nossas vidas. Espera de nós uma postura, um posicionamento diante de tudo isso que está acontecendo. Queridos, como Igreja de Cristo, nós não fomos chamados para assimilar o que o mundo está fazendo, para concordar com o que o mundo está fazendo, para praticar as obras do mundo. Se nós fizermos isso, nós deixaremos de ser atalaias. Se fizermos isso, deixaremos de manter a luz acesa, porque isso nada mais, nada menos, é nada mais e nada menos do que apagar a luz. Nós precisamos nos posicionar firmemente, e é exatamente este o posicionamento do salmista. Ele diz: olha, eu não vou participar disso. Os meus lábios não vão nem pronunciar os nomes de tais que fazem essas coisas. E é exatamente isso que nós precisamos trazer à prática em nossas vidas. Tendo em mente como vemos Deus, tendo em mente o que Ele representa para as nossas vidas. Não há como sermos convenientes, não há como sermos coniventes com aqueles que caminham para a perdição. Queridos, nós estamos em direção contrária.
Percebe? Salvação é para um lado, perdição é para outro. Não há como andar junto. Não há como fazer a mesma coisa. Não há como colocar em prática as mesmas atitudes. Nos lembrando de como o Senhor nos vê. Não é? Como já falamos. E o que representamos para o Senhor. Seria insano pensarmos em nos posicionarmos, em agirmos de forma diferente a esse posicionamento do salmista. Como igreja de Cristo, nós não podemos abrir mão dos valores bíblicos, da doutrina bíblica, da verdade bíblica. Nós não podemos abrir mão. Nós não podemos assimilar, nós não podemos fazer a mesma coisa, nós não podemos participar do mesmo ambiente. Vocês, hoje é culto de doutrina, vocês que nos conhecem, que conhecem a doutrina da nossa igreja, vocês sabem que nós não concordamos que as nossas crianças, por exemplo, participem de festa junina. É pagão, não é santo. Não importa as consequências, consequência maior e pior é aqueles que praticam, como diz o texto aqui. Então, é só um exemplo que eu estou dando, mas a igreja dos nossos dias está a cada dia mais light com relação à fé, não é? Cada dia mais light com relação à doutrina, cada dia mais igual ao mundo, fazendo mais o que o mundo faz. Queridos, nós somos chamados para ser luz, e luz é a referência. Nós somos chamados para ser sal, e sal é fazer a diferença, é transformar a realidade. Nós não poderíamos nos posicionar diferente daquilo que o salmista colocou aqui. Ele não aceita conviver com esta realidade. Lá em 1 Pedro 2, 9, o texto diz que nós somos nação santa. E o que é ser santo? É ser separado. Então, queridos, nós somos um povo separado. Separado do mundo. Vamos lá, o contexto da nossa história. Nós somos a igreja de Cristo. O que é lá no original, igreja, do grego, eclesia. E o que quer dizer eclesia? Chamados para fora. Reunião dos santos fora. Fora do quê? Fora do mundo. Então, nós de forma alguma podemos assimilar ou conviver com as práticas do mundo, não podemos aceitar essas práticas para as nossas vidas, como se posicionou o salmista. Assim que nós também devemos nos posicionar, como santos, como separados pelo Senhor. Dessa forma, então, queridos, nós não concordamos e não coadunamos com aquilo que os ímpios fazem, com aquilo que o mundo faz. Como diz o salmista lá no Salmo 1, no verso 1, nós não nos assentaremos na roda dos zombadores. Se somos de fato separados, devemos agir e nos posicionar como tal. Assim, em todo o tempo, reconheceremos o que Deus é para as nossas vidas. Em todo tempo estará latente, Ele é tudo para mim, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Deus, Ele é o meu dono. Em todo tempo nós estaremos considerando
o imensurável valor do nosso Deus. Deus é o maior valor que eu tenho, é o meu maior tesouro. Eu não troco, eu não vendo, eu não negocio Deus, eu não empresto, eu não abro mão de Deus, porque Ele é o que eu tenho de mais importante na minha vida. É assim que o Senhor espera que nós correspondamos como Ele nos vê, o que nós representamos para Ele. É assim que nós vamos dar alegria a Ele. É assim que nós vamos dar satisfação a esse Deus. E Ele vai continuar nos olhando, nos vendo como notáveis nesta terra. Fazendo assim, queridos, nós desfrutaremos de como o Senhor nos vê. Nós desfrutaremos de como somos para o Senhor. E aí sim, o tempo todo nós diremos: não tenho bem algum além de ti. É esse o relacionamento que o Senhor espera das nossas vidas. É nos posicionando dessa forma, é enxergando desta forma, é colocando em prática aquilo que a palavra tem nos orientado, que nós vamos desfrutar do pleno cumprimento da palavra do Senhor em nossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor aos corações dos irmãos, que o Espírito Santo revele com profundidade aquilo que Ele quis dizer a cada um de vocês, a cada um de nós. Deus é um Deus pessoal, e é um Deus que nos vê, nos enxerga e se relaciona conosco individualmente, pessoalmente. Então, certamente o Senhor falará aos corações dos irmãos de maneira ainda mais eficiente, para a glória, honra e louvor do seu nome. Amém? Vamos falar com o Senhor, vamos agradecê-lo por este momento, agradecê-lo pela palavra que Ele nos mandou nesta noite, que nós possamos refletir a respeito. Não pare de refletir naquilo que o Senhor falou com você. Você é um notável. O Senhor tem prazer na sua vida. Não deixe Satanás dizer o contrário. Não deixe as circunstâncias falarem o contrário. Deus vê você dessa forma. Não sou eu que estou dizendo, é o texto, é a palavra, é o próprio Deus. Então, tome posse. Tenha como verdade para a sua vida essa palavra. Você é um notável. O Senhor tem prazer e alegria na sua vida. Reconheça Deus como Ele merece ser reconhecido. Veja-o como Ele tem que ser visto. Em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te damos graça, Senhor, nós te louvamos por este momento, nós te agradecemos pela bênção, pelo privilégio, Senhor, de mais uma vez podermos compartilhar a Tua palavra neste lugar, podermos nos reunir como igreja. Muito obrigado, Senhor, por cada um desses Teus filhos que se reunirem conosco nesta noite, por cada lar e por cada família, Senhor, que se reuniram conosco. Pai, muito obrigado pela Tua igreja que se reúne neste lugar. Deus de amor, em nome do Senhor Jesus, que a Tua boa mão permaneça estendida sobre cada um desses Teus filhos, tanto aqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão nos seus lares, cada um de nós, a Tua igreja. Que sejamos, ó Pai, de uma maneira extraordinária e poderosa, alvejados, ó Deus, pela Tua graça, cada dia mais e mais,
abençoados por Ti, protegidos por Ti. Que a bênção da paz, que a bênção da saúde, que a bênção da alegria, que a bênção da realização, que a bênção da plenitude do Teu Santo Espírito, que a bênção da prosperidade, Pai, que a bênção da satisfação plena sejam realidades, do Deus, vividas e experimentadas por cada um de nós a cada dia, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Que em todo tempo, Senhor, a Tua boa mão continue nos conduzindo pelo caminho que Tu tens preparado. Que em todo tempo, Senhor, o Teu amor continue fluindo em nós e também através de nós. Que em todo tempo Tu continues nos guardando, nos dando livramento de todo empecilho, embaraço, constrangimento, de toda cilada do inimigo, de toda armadilha de Satanás, de toda estratégia maligna para nos tirar a paz, para nos entristecer, para nos tirar do foco, para nos distrair, para nos afastar da Tua presença. Senhor, que todas essas artimanhas sejam destruídas pelo Teu poder. Que como igreja de Cristo, Senhor, nós possamos prosseguir caminhando de glória em glória e de vitória em vitória. Deus de amor, Deus de graça e de bondade, Tu conheces as nossas necessidades, Tu conheces os nossos anseios, Tu conheces as nossas dificuldades, Tu conheces, Senhor, as nossas aflições, as nossas dores, Tu conheces, ó Deus, a nossa realidade no profundo. Pai de amor, em nome de Jesus, humildemente nós te pedimos, age em nosso favor. Pai, em nome do Senhor Jesus, como diz o salmista no Salmo 70, Senhor, apressa-te em ajudar-nos. Apressa-te, Senhor, em socorrer-nos. Apressa-te, Senhor, em agir em favor de nós. Somos sim pobres, necessitados e precisamos e dependemos do teu agir em favor das nossas vidas. Deus de amor, estende a tua mão de poder sobre os nossos irmãos que estão enfermos, sobre a nossa irmanice, Senhor. Pai, age em favor da vida da tua filha. Pai, nós desejamos, é o desejo do nosso coração, que a tua filha congregue, que ela venha à tua casa. Então, cura a tua filha, Senhor, para que ela possa vir à tua casa. Pai, cura a nossa irmã Ângela Ávila, para que ela possa vir à tua casa. Cura, Senhor, a nossa irmã Nilza, para que ela possa vir à tua casa. Todos aqueles, ó Deus, que estão sendo impedidos de vir à tua casa, porque estão enfermos, se encontram enfermos, cura, restaura, liberta pelo teu poder. Pai, aqueles que estão desanimados, reanima, Senhor. Aqueles que estão frios na fé, aqueles que estão distantes, ó Deus, da tua presença, por favor, Pai, resgata, traga-os de volta. Por misericórdia, Pai, por misericórdia, Senhor, por misericórdia, restaura a tua igreja. Fortalece a tua igreja, vivifica a tua igreja. Inunda-nos, ó Deus, com a unção e a plenitude do teu Santo Espírito, para que, como igreja de Cristo, nós prossigamos andando de glória em glória e de vitória em vitória, de maneira triunfante na terra, para que aqueles que estejam à nossa volta possam ver a diferença entre os que servem e os que não servem ao Deus vivo. Dá-nos, ó Deus, um restante de semana abençoado na tua presença. Abençoa as atividades na tua casa nesse final de semana. Pai, continua nos guiando, continua nos dirigindo, nos conduzindo, continua fazendo-nos companhia. É o que nós te pedimos, já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Fica conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E fica conosco, porque como nos disse a tua palavra e nós repetimos a tua palavra, tu és o bem maior que possuímos. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o bendito Pai da glória, que as consolações do Espírito Santo do Senhor e a graça maravilhosa de Jesus Cristo, unigênito do Pai, seja com todos os presentes, hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.